convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, para nós continuarmos pensando a respeito das igrejas do Apocalipse. Meus irmãos, essa semana eu senti uma vontade muito grande de parar de pregar nas igrejas, nas cartas do Apocalipse, para falar sobre a unidade da igreja, a união da igreja, o desafio de nos mantermos unidos. Mas foi só uma vontade. Então a gente vai continuar falando das cartas ao Apocalipse. Mas deixa eu dar uma pequena introdução no que eu gostaria de falar, depois que terminarmos as cartas ao Apocalipse. Falar sobre comunhão anímica. Como eu falei sobre a unidade da igreja, a comunhão da igreja. E aí nas minhas pesquisas, tentando entender um pouco melhor, chegou ao meu conhecimento um texto de Dietrich Bonhoeffer, que fala sobre comunhão anímica. E a gente vai trabalhar sobre isso logo depois que terminarmos essas cartas. Porque as cartas são um desafio para a gente se tornar uma igreja melhor, para nós nos tornarmos cristãos melhores. É sempre esse o desafio. Não sei se você tem um sentimento ou uma ideia a respeito de si mesmo, que você fala assim, poxa vida, eu podia ser melhor. Não é? Você às vezes se encontra e descobre que eu pisei na bola, né? Queria ser melhor. Então, a palavra de Deus ela vem para nos corrigir, para nos orientar, para nos formar a imagem de Jesus, para nos tornar, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, homens e mulheres, pessoas preparadas para toda boa obra de Deus. Eu conversava com um amigo, lembrando que ele está até ali, né? Falei, eu tenho que aprender hoje a ser um sogro. Eu tenho um genro, né? Então eu tenho que aprender a lidar, e eu tenho que aprender com Jesus como ser esse sogro. Não foi isso. Quando tinha 12 anos, eu não pensava nisso. Mas agora eu tenho que aprender. E eu vou aprender isso com Jesus, com a palavra de Deus. Então, talvez há 5 anos atrás você estivesse numa situação muito legal, que é diferente da de hoje. E você precisa que hoje a palavra de Deus fale ao seu coração e molde o seu caráter para as circunstâncias de hoje. Então, essa tarefa que a palavra de Deus tem na nossa vida é especial. Deus quer falar com você hoje, sobre aquilo que está no seu coração hoje, sobre aquilo que você precisa resolver, tratar, dar direção hoje. Nossa, Senhor, eu tive uma experiência tão bonita 10, 15, 20 anos atrás. Isso, e Deus quer falar com você hoje, de uma maneira, de novo, tão especial, tão poderosa, tão extraordinária. Quero convidar você a abrir então em Apocalipse capítulo 2, dos versos 18 a 29. Nós já estamos na quarta igreja, na quarta carta que Jesus manda escrever aquelas igrejas do Apocalipse. E ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira,
A vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Talvez a primeira característica que a gente encontre aqui nessa experiência que João tem com Jesus, Jesus aparecendo nessa visão a ele na ilha de Pátimos, é o fato de que Jesus está presente entre a sua igreja. Sei que nós não podemos ver neste momento, mas o Senhor Jesus está presente entre nós. Ele também está presente quando a igreja não está reunida neste lugar, mas está espalhada pelo mundo. Você não está sozinho, você não está como uma ovelha desgarrada. Você é o seu povo que está caminhando pelo mundo, espalhado para poder, aonde estivermos, representá-lo. E essa ideia de que Jesus conhece onde nós estamos, o que estamos fazendo, com quem estamos conversando, o que estamos pensando, aquele que sonda os nossos corações neste instante, é esse Senhor que é retratado como o Deus onisciente, aquele que sabe todas as coisas. Hoje pela manhã nós falávamos exatamente a respeito desse Deus que tem um olhar sobre todas as pessoas. E que o olhar de Deus não é buscando saber se você é onde está e onde lá estiver, se está desobedecendo, para poder te dar um corretivo. O olhar do Senhor é o olhar, como nós vimos a respeito das outras 3 igrejas, é um Deus que olha para a sua igreja, que caminha entre ela, e para a igreja que necessita de ânimo, que tem um grande desafio, ele vai animar. Para aquela que está em grande sofrimento, ele vai socorrer. E aquela que está em pecado, ele vai corrigir. Ele está ali porque ele quer ajudar a igreja a triunfar. E o olhar de Deus ao nosso coração agora, ou o olhar de Deus quando estamos separados, é um olhar que quer socorrer-nos, que quer nos ajudar, que quer nos fazer triunfar. O nosso Deus, o Deus que se apresenta à igreja de Tiatira, é o Deus que se apresenta como um Senhor onisciente. Aquele que sabe todas as coisas. Por isso que ele diz ao anjo da igreja de Tiatira: escreva: eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras. É o Deus que enxerga todas as coisas, conhece tudo. Quando nós lemos o Antigo Testamento, por exemplo, encontramos esse Deus que no meio do momento em que os reis de Israel, acontecia aquela vontade do povo, havia reis, Israel tinha reis, porque o povo de Deus insistiu com Samuel: nós queremos um rei como as outras nações têm. E mesmo quando os reis começam a fazer coisas erradas e a conduzir o povo de Israel ao pecado, Deus manda dizer: pois os olhos do Senhor estão abertos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Mesmo quando o povo estava se desviando da vontade de Deus, havia um Deus que estava olhando, não prioritariamente para punir, para trazer juízo, mas para dedicar-se a fortalecer aqueles que tinham o coração completamente voltado para o Senhor. Ora, o rei era ruim, as nações no entorno de Israel estavam atacando Israel, fustigando a sua economia, levando os seus recursos. Não era para olhar para esse inimigo, não era para se desesperar, era para dedicar o coração plenamente ao Senhor, porque o Senhor está vendo, Ele está enxergando e Ele está compreendendo o que está acontecendo. E mais do que isso, Ele tem a história no controle de suas mãos. Quando nós encontramos o sábio em Provérbios dizendo: os olhos do Senhor estão sobre toda a parte, observando atentamente os maus e bons, para descobrir aqueles que lhe dedicam totalmente o coração.
O escritor aos Hebreus, por exemplo, ele fala o seguinte lá no capítulo 4. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Essa palavra aqui é capaz de penetrar no mais profundo, lá onde se divide alma e espírito, é onde o olhar de Deus chega. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Deus sabe todas as coisas, e hoje, quando nós estávamos estudando pela manhã a questão da sinceridade diante de Deus, não adianta tentar se esconder ou fingir diante de Deus, porque Deus é o Deus que conhece todas as coisas, cujos olhos veem tudo, e nós vamos prestar contas não daquilo que achamos que podemos enganar a Deus, naquilo que achamos que podemos enganar a Deus, mas naquilo que Ele enxerga a nosso respeito. O escritor então continua falando a respeito disso. Ora, esta palavra que é viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, que é como os olhos do Senhor enxergando cada detalhe da nossa vida, cada mais profundo do nosso ser. E aí ele conclui: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse Deus, cujos olhos estão sobre toda a criação e que nada está oculto aos olhos de Deus, nos convida a confiarmos nesse sumo sacerdote que sabe das nossas fraquezas, que sabe das nossas necessidades, que vai estender a sua mão para nós com misericórdia. O Senhor olha para nós e enxerga as nossas necessidades, Ele olha com um olhar de misericórdia. Você lembra como eu expliquei que significa misericórdia? Misericórdia é a junção de 2 palavras, miséria e cardia, de onde vem coração. Cardíaco, né? E que misericórdia significa quando a miséria do outro dói no meu coração. Isso é ter misericórdia do outro. É enxergar a sua miséria, isso doer no seu coração. O nosso Deus é misericordioso porque Ele olhou para a humanidade, entendeu, viu a miséria na qual a humanidade está, e essa miséria doeu no seu coração. Ele não ficou falando assim, tadinho desse povo, né? Tão bonitinho. A miséria que doeu no coração de Deus fez com que Ele se movesse na nossa direção. Ele veio, se tornou como um de nós, tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, morreu na cruz no nosso lugar. É assim que é o olhar de misericórdia de Deus para conosco. Ele sabe da nossa miséria e a sua miséria importa a Ele. É por isso que quando nós vamos a Deus, o seu olhar é enxergando, sim, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas dúvidas, as nossas tristezas, o nosso pecado. Mas a sua misericórdia move o seu coração. Ele não fica alheio ao que está acontecendo conosco. E o escritor aos Hebreus, que escrevia para um povo que estava sendo perseguido, que estava até pensando em apostatar da sua fé por causa da perseguição, ele diz, olha, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, nada é oculto. A sua dor não é oculta a Deus. A perseguição que você sofre não é oculta a Deus. Vá a Ele, vá ao seu trono de graça, porque de lá você vai enxergar um Deus, vai encontrar um Deus que te enxerga com um olhar de misericórdia. É assim que é essa onisciência do Senhor. Ele sabe dos nossos pecados, mas Ele também tem a solução para isso. Por isso que quando o anjo escreve, diz, eis aquele cujos olhos são como chama de fogo.
olhos que enxergam todas as coisas e que, como fogo, purifica. Ele enxerga a verdade. Como o escritor aos Hebreus diz, ele enxerga aquilo que divide a nossa alma e espírito. Ele sabe as intenções mais profundas do nosso coração. E aquilo que está escrevendo naquela igreja de Tiatira é exatamente isso. O Senhor que enxerga com olhos de fogo. Ele purifica, ele separa o que é falso, o que é enganoso, aquilo que não interessa a ele, para poder falar com a sua igreja exatamente aquilo que ela precisa ouvir. Ele também vem com pés de bronze reluzente, e esse é uma ideia que sempre fala sobre urgência. Lembra que o Apocalipse ele não é somente um livro que fica querendo destrinchar o futuro. Ele é um livro, uma linguagem apocalíptica que tem uma série de símbolos. E nós precisamos aprender a ler esses símbolos. O bronze, por exemplo, sempre simboliza o juízo prestes a vir, a urgência. E aquilo que o Senhor manda escrever para a sua igreja, os pés de bronze indicam que o juiz de toda a terra está falando com urgência as suas palavras. O juiz está perto. E o juízo de Deus, o exercício de sua justiça, não tarda. Não é que Deus perdeu a sua paciência, a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Então, primeiro, ao anjo de Tiatira, é preciso que se escreva que Deus está com o seu olhar sobre todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, nada está oculto a ele, tanto o nosso sofrer quanto o nosso pecado. E que a sua palavra é urgente para nós. Não é para amanhã, para a semana que vem ou para o ano seguinte. E esse é aquele que diz, que fala comigo e com você, e falou à igreja de Tiatira: eu conheço as suas obras. Eu conheço o seu amor. Eu conheço a sua fé, eu conheço o seu serviço e a sua perseverança. Quando nós pensamos no amor, claramente nós podemos imaginar. Nós precisamos primeiro pensar sobre o amor a Deus. Jesus está dizendo assim: eu sei o quanto você ama a Deus. Eu sei o quanto você ama ao próximo. Eu sei o quanto você ama seu Cristo. Lembra que um dos grandes problemas para as igrejas do Apocalipse é exatamente aqueles judaizantes, aquelas heresias que eram pregadas e que queriam tirar a visão da igreja, o olhar da igreja de Cristo Jesus. Olha, vocês precisam guardar o sábado, parar de comer essa carne de porco, circuncidar seus filhos, guardar as luas novas, porque senão vocês não vão agradar a Deus. Isso era um grande problema que existia naquele tempo. E Jesus está dizendo: eu sei do seu amor a Deus e ao Cristo de Deus, que você não vai desviar o seu olhar deste Cristo que morreu por você. E eu conheço o amor equilibrado que você precisa ter a si mesmo. Então, amor a Deus, amor ao próximo, o amor a Cristo, que era tão importante para aquelas igrejas, e o amor ao próximo. Você vai lembrar que Jesus define que toda a lei, ela está resumida em amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa integralidade, e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Quando Paulo escreve aos Romanos e fala sobre toda a arquitetura da salvação que Deus planejou e organizou e realizou em Cristo Jesus, e ele escreve a carta aos Romanos como um tratado da salvação, ele chega no capítulo 2 e conclui ali tudo aquilo que Deus fez até o capítulo 11. E diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ele destrinchou do capítulo 1 até o capítulo 11, explicando como é que Deus olhou para a humanidade, viu a miséria da humanidade, a tragédia na qual a humanidade estava, e moveu-se em Cristo Jesus para salvar todo mundo, todo aquele que crê. Então ele diz: portanto, peço pelas misericórdias de Deus que eu mostrei até agora no capítulo 11, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero cultuar a Deus, ter uma vida que seja de devoção a Deus. Eu apresento o meu corpo, tudo que eu sou, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E sacrifício, meus irmãos, o que acontece com sacrifício? O que acontece? Pode falar, irmãos. O que acontece com sacrifício?
Alguém aqui já matou galinha? Vocês nunca viram alguém matar galinha? Muitas vezes. Né? É na goela que falava, né? Ah, você quebrava o... Para fazer molho pardo, aí corta aqui. Já começa a dar fome. Mas o sacrifício, quando você sacrifica a galinha, né? Ou tem aqui, pessoal, vocês que gostam de pet, né? Às vezes o animalzinho fica tão doente que precisa... E sacrificar significa o quê? Morrer, matar. Quando a gente oferece o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós estamos morrendo. Nós morremos para nós mesmos, para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por causa das misericórdias de Deus, vocês vão apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vão se amoldar a este mundo e então vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, por causa do que Cristo fez por vocês, e por causa de como vocês devem se relacionar com Ele no mundo, Paulo diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Amar-se a si mesmo é não pensar a respeito de si mesmo mais do que convém, mas pensar de acordo com a vontade de Deus daquilo que Ele apresenta para nós. É não ter se supervalorizar e também, não é se supervalorizar como se você fosse o mais santo, de todas as pessoas, e também não se subestimar. Tem crente que quando você encosta nele para falar, olha, preciso chamar você para oração. Ah, eu não sei fazer, não sou capaz disso, isso é uma tarefa muito grande para mim. Não se subestime, meu irmão. Eu não consigo entender a Bíblia, pastor. Eu leio e não entendo nada. Não se subestime. Jesus falou que ia nos dar o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Isso é uma promessa que vem junto com o Espírito Santo da promessa, que vem habitar conosco. Então, se subestimar não é da vontade de Deus. Lembra o que Paulo escreve aos crentes de Corinto? Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E ele dá essa analogia, ele faz essa analogia, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. Esse é aquele que se subestima. Eu queria cantar igual o Jonathan, né? Tocar igual o Lucas, os Lucas, né? Fazer, como é que consegue... E o pé, os dois pés ainda, né? É assim que toca a bateria, né? São os dois pés e as duas mãos, tudo ao mesmo tempo, junto e misturado. Ah, então não sou legal porque eu não sei fazer esse tipo de coisa. É aquele crente que se subestima. Não sou capaz, não posso fazer as coisas. Qualquer tarefa é grande demais para mim. Parece este olho, essa mão e essa mão que diz, olha, eu não pertenço ao corpo, porque eu queria... Esse pé, perdão. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Parece esse pé que se subestima. Eu queria ser a mão. Como eu não sou mão, não faço parte do corpo. Este pé, ele se subestima. Tem uma baixa autoimagem. Por isso que nós estamos nos encontrando às quartas-feiras. Para aprender um pouco a ser um pouco mais emocionalmente saudável. Para não ficar achando que eu sou pé. Enquanto eu não for mão, eu não sirvo para nada. E ele continua no seu argumento e fala sobre o olho. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Esse aqui é aquele crente orgulhoso. É uma contradição de termos, não é, irmãos? Cristão orgulhoso, isso é uma coisa que não cabe, não se cabe. O amor próprio demasiado. Esse aqui não consegue amar o outro. Veja aqui, é o olho dizendo à mão, eu não preciso de você.
é uma falta de amor, nesse caso. Quando Jesus é questionado a respeito sobre como é que, qual o maior dos mandamentos, qual o mais importante dos mandamentos, lá no Evangelho de Marcos, ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Isso era um problema que nós precisamos compreender, que Jesus chama a atenção da sua igreja, porque ele conhece o amor da sua igreja. O amor que ele tem a Deus, o amor que tem ao próximo, o amor que tem ao Cristo, o amor que tem a si mesmo. E ele é o Deus que quer nos ajudar a aprender a amar a Deus mais e melhor. Eu defino a salvação como sendo aquele relacionamento que nós temos com Deus, que a cada dia nos permite amá-lo mais, conhecê-lo mais e melhor. E quanto mais e melhor eu conheço a Deus, mais eu aprendo a amar a Deus. Hoje pela manhã, falando aos jovens, e eram todos jovens, né? Só eu era o mais velho da turma. Lembrando, eu quero falar a vocês, eu quero dar um testemunho a vocês, que vocês podem andar com Deus, como Enoque andou. Andem com Deus como Enoque andou. Ele não vai falhar com vocês. Eu quase dei a minha idade, falei, faz 62 anos que eu ando com Deus. E ele não me decepcionou até agora. É o meu testemunho. E eu espero que você ouça vozes que digam isso, que continuem reafirmando isso. Vale a pena andar com Deus. Que vamos chegar próximos da morte e falar como o apóstolo Paulo: olha, eu sei em quem eu tenho crido. Estou na cadeia aqui, prestes a morrer, mas eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Ele vai cumprir as promessas que me fez. Então, este amor que Jesus está olhando para mim e para você e fala assim: eu sei do teu amor. Sei o quanto você me ama e sei também o que falta nesse amor. O que falta crescer, amadurecer neste amor. Esse é o caminho. Ele fala sobre o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. A partir do amor, nós podemos então compreender aonde está indo a nossa fé. Se você amar a Deus, você vai confiar nele. A sua fé vai estar firmada nele. Se você amar a Deus, você vai servi-lo. Lembra? Portanto, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Eu faço um apelo a vocês, por causa desta misericórdia de Deus, por causa dessa tão grande salvação, que vocês apresentem o corpo de vocês, a vida de vocês, como um sacrifício, algo que está no altar, entregue ali de uma vez por todas. É assim que Deus nos vê. E é assim que nós podemos prestar um serviço e andar em perseverança. Lembrávamos hoje também dos heróis da fé. Eu perguntei até para os jovens, qual é o seu herói? Tinha lá o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, Viúva Negra, e por aí foi. No universo Marvel e DC, acho que é isso, né? Esse universo, nós temos todos esses. Mas nós também temos na Bíblia um panteão de heróis. E um dos heróis que Hebreus 11 relata era Enoque. Gente que a gente pode olhar para compreender o nosso caminho. Gente que a gente olha a vida e diz assim, olha, persevere. Você jovem que está com 12, 13, 14 anos, 19, 20, você que está com 50, 60 anos, 80 anos, persevere. Porque um dia você vai aguardar o arrebatamento, assim como Enoque foi arrebatado. Já pensou se Jesus mandar tocar a trombeta agora? Que glória seria! Acabou todos os problemas. Não tem mais problema, irmão. Não tem mais gente doente, não tem mais gente endividada, não tem mais gente
frustrada com que não entrou, não passou no vestibular, porque tomou fora da namorada, do namorado, porque não conseguiu trocar de carro esse ano. Não tem mais nada, não tem mais problema algum. Estaremos na presença do Senhor livres de todo problema. Esse é o Deus, meus irmãos, que olha para nós e que tem um olhar de misericórdia sobre a nossa vida. Qual é o problema de Tiatira? Se ela tem um Jesus que anda no meio dela, que olha para ela com olhar de misericórdia, que conhece a sinceridade do seu amor, também das falhas de um amor imperfeito ainda, qual é o problema de Tiatira? Ele fala no verso 20. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, que com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Jezabel, 1 Reis, capítulo 16 e seguintes, você vai encontrar a história de uma rainha idólatra e imoral, que lutou contra o profeta escolhido por Deus e desafiou e negou a autoridade espiritual legítima que ele tinha na comunidade religiosa. Como é que ela chegou a isso? Como é que Jezabel chegou a ser rainha e deflagrar uma perseguição sem precedentes ao profeta de Deus? Aquele que é símbolo dos profetas, Elias. Lembra-se que quando Jesus está no Monte da Transfiguração, em agonia, quem aparece para consolá-lo são Elias e Moisés. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Como é que ela chegou aí, a esse momento? Primeiro, Jezabel, ela era filha de Etbaal, que era rei de Sidom, você vai encontrar isso no capítulo 16, que fora sacerdote de Astarte, de um ídolo, uma deusa do povo de Sidom, e ele se tornou rei depois que ele matou ou assassinou o seu antecessor. Foi assim que o pai de Jezabel chegou ao trono. Só gente boa, né? Então ele chegou lá. Quando ele chegou lá, Saul, que era rei de Israel, do reino do norte, Acabe, que era rei de Israel, do reino do norte, ele não teve dificuldades em fazer uma aliança. Tem um rei novo, eu preciso fazer às vezes com ele, preciso estar em paz com ele. E era muito comum os casamentos como alianças políticas. E tudo indica que Acabe acaba casando com Jezabel exatamente para manter essas alianças políticas. Acabe é um rei de Israel que casa com uma princesa pagã. Algo que Deus já havia dito que não era para fazer. Para o povo de Israel não fazer esse tipo de casamento. Ele foi o primeiro rei de Israel a entrar neste tipo de aliança. E apesar dele parecer muito generoso, gentil com Jezabel, devia gostar muito dela, porque todas as vontades dela, ele procurou fazer. Ele se mostrou um rei com um caráter fraco. Hoje nós falamos sobre caráter também. Fraco e maleável. E ele acabou se tornando um fantoche nas mãos da rainha. Irmãs queridas, nunca seja uma Jezabel na vida do seu marido. Você tem o poder de fazer da vida do seu marido o inferno que Jezabel fez na vida de Acabe. Por isso que a Bíblia exorta para que as mulheres edifiquem a sua casa. Cuidado com isso. Jezabel nunca respeitou a religião do povo sobre o qual recebeu ascendência. Ela veio se tornar rainha de Israel. Ela nunca respeitou a religião de Israel. Foi a principal força para trazer a apostasia que tomou o reino de Israel. Os estudiosos que falam sobre o seu povo e de onde ela veio, dizem que eles tinham hábitos licenciosos e desobrigados. É um povo rude que faz o que bem entende, uma rainha que vem desse meio. Caráter feroz e duro. Ela é aquela mulher que quando era desafiada, ela fala, não vai ficar assim não. Amanhã, a essa hora, eu vou matar você. Você fez isso comigo, vai receber em dobro. Tá?
não levava para casa, como a gente diz. Fascinada pelas artes mágicas, foi responsável por isso, pelo pior drama da nação. Ela não teve dúvidas de tentar eliminar todos os profetas de Yahvé. E ela só não conseguiu porque alguns fugiram. O próprio Elias foge da perseguição de Jezabel. Ela estabeleceu o culto a Baal, o deus Sol, em Israel. Estabeleceu um culto a Astarte ou a Vênus do povo fenício, de quem provavelmente ela também era sacerdotisa. O pai dela foi sacerdote e ela também era sacerdotisa. Estabeleceu um templo gigantesco na capital Samaria, onde cabiam pelo menos 450 profetas de Baal. Era o mínimo. Então você imagina que aqui cabe 250 pessoas. Precisa fazer um negócio um pouco maior para caber mais 200, quase o dobro disso. E mais um espaço para quem vinha cultuar. Você tem uma ideia do tamanho do templo que ela estabeleceu. Isso porque Israel era o povo de Deus. Isso porque Samaria era uma cidade dentro do território de Israel. E ela era uma prostituta religiosa e ardorosa promotora da idolatria. Os povos tinham cultos da fertilidade, onde eles, para você ter contato com a divindade, você mantinha relações sexuais com as profetisas que existiam. Pecado chama pecado, irmãos, e nunca satisfaz. O que significa essa Jezabel que Jesus manda falar? Você tolera essa Jezabel no meio do seu povo. Se você se lembrar, Pérgamo tinha um problema. Ele vivia num ambiente hostil. Era um ambiente externo que pressionava a igreja. Um monte de deuses, de cultos naquela cidade, e a igreja ali espremida por tantas divindades. Em Tiatira, o problema está dentro da igreja. Jezabel cria todos os problemas de dentro da igreja. Não é o problema que está fora, mas é o que está dentro. Ela possivelmente deveria ser uma mulher real, uma líder de uma facção dentro da igreja. Talvez Jezabel nem seja o nome verdadeiro dela. Lembra que Apocalipse é um livro de símbolos, que aponta para coisas que nós precisamos compreender. Ela provavelmente também apoiasse o culto ao imperador, mas ela era uma profetisa, ela se dizia profetisa, ela recebia o respeito da igreja como sendo profetisa que ela se dizia ser. E ela deveria receber, ser tolerada, porque provavelmente ela imitava os dons do Espírito e abriam caminhos, inclusive, para o demonismo. Lembra que o diabo está sempre envolvido nisso, irmãos. Lá em Esmirna havia a sinagoga de Satanás. Em Pérgamo há o trono de Satanás. E aqui há Jezabel, que é a profetisa de Satanás, no meio da igreja. Aprontando, levando a corrupção moral e espiritual na igreja. A Jezabel de Tiatira é um símbolo do adultério físico e espiritual tolerado no interior da igreja. Quero fazer um alerta agora a todos, meus queridos irmãos e irmãs. A gente não vai sair daqui querendo fazer caça às bruxas. E eu preciso, antes de tudo, perceber se o meu coração, se eu não estou sendo uma Jezabel, tá? Antes de ficar olhando para a vida dos outros. Muito bem, esse era o problema de Tiatira, mas Jesus vem trazendo uma palavra aos fiéis. Veja o que ele diz no verso 21. Por isso, vou fazer adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Deus diz que vai fazê-la adoecer, matar seus filhos e acabar, ferir os seus filhos de morte, acabar com essa idolatria, com essa ação que Jezabel está fazendo. A ira de Deus é o exercício da sua justiça. Não é que ele perdeu a paciência. Lembra-se que Deus é o justo juiz e que juízo de Deus é o ato de Deus, como juiz, julgar indivíduos e nações
e até a própria humanidade. Lembra que Jesus fala aqui, quando eu fizer isso, quando eu exercer juízo, quando eu manifestar a minha ira, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu sou aquele que tem um olhar como de fogo e pés como de bronze reluzente. Eu sei o que é a verdade e ela é urgente. Por isso que Jesus vem dizendo, eu vou exercer o meu juízo. Lembra como hoje lembramos disso também? Abraão, quando Deus chega e diz assim, olha, o pecado de Sodoma e Gomorra passou do limite. Eu só vou verificar, só dar uma última chance para trazer juízo sobre essas cidades. Deus não perdeu a paciência ali, não aguento mais. Não, ele falou, olha, o pecado desse povo passou do seu limite. Deus raramente traz seu juízo. Ou a gente não consegue encontrar Deus trazendo o seu juízo sem apelos de arrependimento. Ninguém, nenhum de nós vai poder chegar diante de Deus e falar assim, poxa Deus, não deu tempo de eu me arrepender. Porque Deus sempre faz apelos reiterados ao arrependimento. Por isso que o nosso Deus é longânimo, misericordioso, é gracioso. Pedro fala isso, né? Ele diz assim, amados, não se esqueçam disso. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Jesus tem uma promessa de bênção para aqueles que forem obedientes e de maldição para aqueles que forem desobedientes. Então Deus não demora para cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente, longânimo. E Pedro fala assim, Ele é longânimo, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então o juízo de Deus vem, porque Deus está fazendo reiterados avisos. Você não pode tolerar Jezabel. Eu já chamei a atenção disso, dei-lhe tempo para que se arrependesse. E não há arrependimento. Então eu virei contra ela. Eu matarei os seus filhos. Todos saberão disso, que eu estou agindo desta maneira, porque é o juízo daquele que conhece todas as coisas, que tem olhos como chama de fogo. Mas há uma promessa aos fiéis, o verso 24 diz assim, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem o ensino dela e não conheceram, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Por que que Jezabel acaba abrindo espaço para o demonismo? Porque leva a essa questão dos segredos profundos de Satanás. Quem mexe com estas coisas vai se aprofundar nisso. Não comece nem brincando. Tem gente que acha que brincar com Wicca, com símbolos e se envolver demais com estas coisas, quanto mais você penetra nesse campo, mais você tem o perigo de ser envolvido por isso, de ser enganado por estas coisas. A vocês que, como eles dizem, que vocês que não conheceram, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, e talvez isso seja a sedução desse tipo de Jezabel. Eu sei mais do que você. Eu tenho uma experiência com Deus que você não tem. Por isso que eu posso ser esse tipo de profetisa, ou esse tipo de profeta na sua vida. Jesus diz, vocês que não fizeram isso, que não têm esse conhecimento profundo, que não foram seduzidos por esse tipo de conhecimento, é a mesma tentação que a serpente fez para Adão e Eva. Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão como deuses, vão saber o bem e o mal. E, poxa, deve ser muito bom então, não é? Lembra-se que o nosso Deus, Ele diz então assim, não porei sobre vocês que não cederam a esse tipo de ilusão, de sedução, a esse tipo de tentação e ir atrás desses ensinos profundos de Satanás. Vocês resistiram, foram perseverantes, não abandonaram o amor, a confiança, a fé, não abandonaram o seu trabalho para seguir esta ilusão. A vocês, ele diz assim, senão
ele diz assim, não porei outro fardo sobre vocês, senão que se apeguem com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. O Senhor não vai pôr um fardo pesado demais sobre nós. É difícil resistir? É difícil resistir. Se não fosse difícil resistir, não tinha tanto apelo à perseverança. Se ser cristão fosse ir no vai da valsa, não haveria tantos apelos a sermos perseverantes. Lembra disso? Lembra que nós lembramos aqui numa das mensagens que há 365 exortações a não termos medo, a não temermos, a sermos corajosos. E a lembrança é que, olha, tem um para cada dia. Não importa se hoje é dia 3 de agosto, não é? Dia 15 de fevereiro tinha um não tema para você. E quando chegar dia 20 de novembro, vai ter lá um não tema. Hoje eu estou com você. O Salmo 103, o salmista diz assim a nosso respeito, meus irmãos, o Senhor, o nosso Deus, aquele Deus que nós estamos seguindo, o Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe que do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Por isso Jesus manda dizer àqueles crentes, eu não porei outro fardo sobre vocês. Tão somente se apeguem com firmeza ao que vocês têm, à salvação que vocês receberam. E a promessa, ele vai nos dar uma estrela da manhã. E alguns creem que isso significa a vitória final sobre Lúcifer, que é retratado como a estrela da manhã, a estrela da alvorada. Vamos vencer este inimigo que desde o começo tem lutado contra o povo de Deus, especialmente contra a igreja. Lá em Daniel, há uma outra alusão à estrela que nos lembra, e isso aqui é uma coisa linda, para você que é professor da escola bíblica dominical, da escola da caminhada, para você que é professor no IBP Feliz, para você que quer aprender a ensinar, que precisa ensinar, há uma promessa que aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do firmamento, e aqueles que conduzem muitos à justiça, ou aqueles que ensinam o caminho da justiça, serão como as estrelas, refugirão sempre e eternamente. Que promessa tremenda, de você poder compartilhar o conhecimento de Deus, poder compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. E esse é um privilégio. A gente às vezes não vê o que acontece com as pessoas. Quero contar só uma história rapidamente de um adolescente. Acho que eu contei isso aqui para os irmãos. Que foi assistir um filme de Lutero com o pastor. E aí se interessou pela história do pastor. E começou a aprender mais. E ele começou a queria aprender a ler em alemão. E aí ele foi estudar as 95 teses de Lutero. E foi aprender alemão. E depois foi assistir mais alemão. Depois ele teve contato com Dietrich Bonhoeffer, que é um outro cristão alemão. E aprendeu sozinho. E agora o Marcos viu lá, né, o Marcos estava conosco lá em Mogi, esse pastor, que agora já é um pastor, já está lá há mais de 10 anos na Alemanha, casou com uma moça, não lembro agora se ela é holandesa, né? Não me lembro o nome já tem um filho lá, é pastor de uma igreja na Alemanha. A gente foi adolescente, que a gente estava ensinando os primeiros passos do Evangelho. E que Deus pega, por isso que a Bíblia fala que são como flechas. Eles vão lá para frente, lá para longe, fazem coisas que a gente não tem ideia. Por isso que quando ele fala, seja fiel, se apegue ao que você tem, porque um dia você vai receber esta estrela
você vai vencer o inimigo, vai ter um lugar de honra na eternidade. E a estrela é sempre um símbolo do senhorio de Cristo. Lá em Números 24:17 diz assim: eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Era uma profecia, dizendo que deste ramo de Jacó, um descendente de Jacó, seria essa estrela que viria para colocar ordem sobre as coisas. Vou esmagar Moabe, uma nação que é contrária a Israel, uma nação que é desobediente ao Senhor. E você vai lembrar que quando aqueles magos vieram lá do Oriente, eles vieram seguindo o quê? Uma estrela. E uma estrela que indicava que havia acontecido o quê? Havia nascido o rei dos judeus. Um dia, meus irmãos, a igreja vai vencer. E nós vamos receber a estrela. A estrela da autoridade, a estrela que é símbolo do senhorio, porque nós vamos reinar com Cristo, sempre e eternamente. Não tolere Jezabel na sua vida. Não seja Jezabel, mas apegue-se ao Senhor. O Senhor que conhece o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Ele é poderoso para sustentar você. Amém?